Muito bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o eletromagnetismo, nós vimos nas aulas anteriores que o fluxo magnético, ele nada mais é do que o produto, a multiplicação do campo magnético vezes uma determinada área, que é uma área em questão que a gente está querendo estudar. E também o cosseno do ângulo, né? Ângulo entre o campo magnético e a normal da espira ou dessa área, do plano que contém essa área, né? Quando o Faraday começou a falar sobre a indução eletromagnética, eu tenho que primeiramente pensar que, para que eu tenha a indução eletromagnética, eu preciso ter um fluxo magnético variável. Ter apenas um fluxo magnético não é suficiente. Eu preciso ter um fluxo magnético ou que aumente ou que diminua à medida com que o tempo passa. E se eu tiver esse fluxo magnético variável, eu vou ser capaz de produzir uma corrente elétrica induzida no interior de um condutor fechado, certo? E sempre que houver variação do fluxo magnético ao longo do tempo, eu vou ter uma força eletromotriz que nada mais é do que uma DDP induzida sendo fornecida ao longo das bobinas que vão estar ali na sua proximidade, ok? Bom, para a gente poder analisar isso, vamos dar uma olhada aqui nessa simulação. Nessa simulação aqui, nós vamos ver o quê? Nós temos aqui um ímã, certo? E ele está aqui parado próximo a essa bobina, e essa bobina está alimentando aquela lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente é melhor do que uma lâmpada de LED porque o brilho dela está associado à corrente elétrica que está passando sobre ela. Então, quanto mais brilho, mais corrente elétrica, quanto menos brilho, menos corrente elétrica, certo? Então, quando eu começo a movimentar esse meu ímã, perceba que eu tenho a geração de luz lá na minha lâmpada incandescente. Coloquei o meu ímã lá dentro, mas deixei ele parado, não acontece nada. Tenho fluxo magnético aqui? Tenho. Só que eu não tenho um fluxo magnético que seja variável. Quando eu paro para pensar nas linhas de campo, perceba que, por exemplo, aqui, eu tenho 3, 6, 8 linhas de campo passando. Quando eu afasto, eu estou diminuindo, mas eu estou produzindo o quê? Uma diminuição ou um aumento dessas linhas de campo que estão passando por dentro dessa bobina, que é a minha área em questão nesse momento. Quando eu paro para pensar num voltímetro, o que eu percebo? Eu percebo que quando eu aproximo, o meu ponteiro aqui do meu voltímetro ele vai para um lado, quando eu afasto ele vai para o outro, mostrando que isso daqui acaba gerando uma corrente elétrica alternada lá no meu circuito aqui, no caso da minha lâmpada, né, que é a resistência que está consumindo essa energia. Voltando aqui para o nosso slide, o que a gente percebe agora é que quais são as possibilidades de variação de fluxo magnético? Então eu posso variar o fluxo magnético, como acabamos de ver. Quando eu tenho um ímã e eu aproximo e afasto aqui de uma espira ou de uma série de espiras, uma bobina, né? Ou quando eu tenho uma espira que está alimentada, ou seja, ela tem um campo magnético sendo gerado por ela, né? E eu pego essa espira que tem o seu campo magnético, que nada mais é do que um ímã, né? Um elétron-ímã, e eu consigo também aproximar e afastar da minha espira aqui, certo? A outra possibilidade, o que é? Eu tenho aqui uma espira, tá? Que está sendo um solenoide, perdão, que está sendo alimentado por um circuito, mas aqui eu tenho um reostato. Então o que eu faço? Eu altero a posição desse reostato aqui. Se eu altero a posição do meu reostato, eu altero a corrente elétrica que está passando aqui. Se eu altero a corrente elétrica, eu estou consequentemente alterando o campo magnético. Então eu vou perceber que tem uma corrente elétrica sendo gerada nessa espira que está aqui embaixo, ok? Bom, eu posso variar o ângulo. Então, por exemplo, eu posso, quando eu giro essa espira, nesse momento aqui, o meu campo magnético faz esse ângulo θ. Mas quando isso aqui girar 90 graus, eu vou perceber que o meu campo magnético ele vai estar exatamente no mesmo plano da minha espira. Então aqui eu vou ter um fluxo magnético máximo, aqui eu vou ter um fluxo magnético zero,
E se eu tenho uma variação de fluxo magnético, à medida com que isso aqui vai rotacionando, eu tenho a geração de um campo, uma corrente elétrica induzida através dessas minhas espiras que aqui estão, ok? Bom, eu posso variar a área. Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa barra de metal e começar a deslizar ela para cá, a minha área aqui dentro começa a ficar cada vez maior. E se eu tenho uma variação de área, mostra que eu tenho uma variação de fluxo magnético e dessa forma eu também vou ter a produção de corrente elétrica induzida ou uma força eletromotriz induzida. Bom, aí a lei de Lenz me diz o seguinte: quando houver variação de fluxo magnético sobre um condutor fechado, surgirá nesse condutor um campo magnético que vai se opor a essa variação. Então, eu vou ter uma variação no sentido e o campo magnético que vai estar surgindo é contrário a essa variação. Dessa forma, o sentido da corrente elétrica induzida é contrária à causa que lhe deu origem. Então, quem vai gerar essa corrente elétrica induzida é o campo magnético induzido que se opõe à variação. A conclusão de Lenz foi baseada porque eu não posso produzir energia elétrica à vontade. Para fazer isso, eu preciso gastar uma certa quantidade de energia. E para gastar essa certa quantidade de energia envolvida, eu preciso gastar energia, perder energia para movimentar ou afastar o ímã, por exemplo, de uma espira condutora, ok? Bom, agora vamos pensar aqui. Eu tenho aqui um ímã, polo norte, polo sul. Esse polo norte aqui, vamos lembrar que o meu campo magnético sai dele, ok? Esse campo magnético sai dele. Quando eu tenho esse movimento para lá do meu ímã, eu vou gerar para lá uma variação de campo magnético. Bom, a variação de campo magnético gera um campo magnético induzido oposto. Então, quer dizer que o meu campo magnético induzido oposto está aqui. Então, esse é o meu induzido. Quando eu tenho esse meu campo magnético induzido, eu vou ter a geração de uma corrente elétrica induzida. Então, a partir desse campo magnético induzido, usando a regra da mão direita, eu chego à conclusão desta corrente elétrica que aqui está. Ok? Trava aí o vídeo um pouquinho, pausa ele e dá uma conferida com essas regras da mão direita para não ter problema. Ok? Bom, novamente aqui o que eu tenho? É um polo norte? É. O campo magnético sai do polo norte. Certo? O movimento do meu ímã é para lá. Então, eu vou ter uma variação do campo magnético para lá. Certo? Essa variação do campo magnético naquele sentido vai gerar um campo magnético induzido nesse sentido. Campo magnético induzido nesse sentido, regra da mão direita, a minha corrente elétrica induzida vai estar nesse sentido. Novamente, pausa o vídeo, faz a regrinha da mão direita para não ter nenhuma dúvida de todos esses detalhes aqui, ok? Dando continuidade, aqui eu tenho um resumo de tudo aquilo. Então aqui eu tenho exatamente as duas situações que a gente viu anteriormente, polo norte aproximando, polo norte afastando. Agora olha só, aqui eu tenho polo norte afastando, polo sul afastando. Perceba que aqui a variação do meu campo magnético é para lá, aqui a variação do meu campo magnético é oposto. E os meus campos magnéticos induzidos, eles são contrários. Por isso que a corrente elétrica induzida aqui é num sentido e aqui é no outro sentido. E aí eu faço essa mesma correlação daqui para cá, certo? Variação do campo magnético aqui é contrária àquela. Campo magnético induzido aqui é oposto a esse e, por consequência, né, a corrente elétrica induzida é oposta àquela lá. Polo norte, polo sul, tomem cuidado com todos esses detalhes que aqui nós temos, certo? Bom, isso aqui é uma representação daquela simulação que acabamos de ver, né? Então, quando eu movimento para lá ou para cá, eu vou ver esse meu
voltímetro aqui, né, o meu amperímetro, está mudando a direção ou para a direita ou para a esquerda, tá? Então isso aqui na realidade é um galvanômetro que vai me permitir avaliar qual o sentido da corrente elétrica e aí deflete, né, muda a posição desse ponteiro para a esquerda ou para a direita, ok? Bom, e aqui aquela observação que foi feita lá na lei de Lenz, né? Então aqui a minha circunferência, o meu circuito, ele está aberto, não vou ter corrente elétrica induzida. A partir do momento que ele está fechado, eu tenho sim uma corrente elétrica induzida sendo produzida ali naquele meu anel, ok? Bom, agora vamos começar a calcular, a pegar os valores para poder chegar em algumas conclusões. Então, por exemplo, se eu quero calcular a força eletromotriz, essa força eletromotriz aqui, de repente lá na disciplina de eletricidade, você viu que é uma diferença de potencial, um U, de repente para alguns professores esse U se chama V, tá? Mas ela é uma diferença de potencial que vai surgir em decorrência da minha variação do meu fluxo magnético. Então, essa força eletromotriz, como ela se opõe ao movimento do meu campo, tem esse sinal negativo. A variação da força do fluxo magnético em Weber. O ΔT é o tempo que eu estou variando isso aqui. E eu vou ter uma resposta aqui de quantos volts eu vou conseguir aproveitar naquela situação. Tá? Nós vimos também que eu tenho a possibilidade de variar a área. Se eu variar a área mediante o movimento de uma dessas partes aqui, de uma lateral desse retângulo, eu vou ver que para eu calcular essa força eletromotriz, eu vou ter que multiplicar a velocidade com que esse objeto está se movimentando, essa barra, né? Vezes o campo magnético, tá? Vezes o comprimento da barra que está em movimento, ok? Cuidado aqui com as unidades de medida, né? Volts, metros por segundo, Tesla e metros, ok? Para eu saber aqui o sentido da corrente elétrica, eu uso a minha regra da mão esquerda. Então, para pensar lá, polegar vai ter que estar, o dedo indicador vai ter que estar entrando no plano do seu celular. Esse aqui é o meu dedo do meio que vai estar mostrando a velocidade. E o polegar vai estar dizendo que essa corrente elétrica está sendo para cima, né? Então, a força elétrica que vai empurrar as minhas cargas elétricas vão proporcionar o movimento da corrente elétrica nesse sentido aqui. Regra da mão esquerda. Anteriormente era regra da mão direita, ok? E aí nós temos algumas aplicações. Então, por exemplo, o motor elétrico. Quando eu tenho um campo magnético aqui, vai surgir uma força elétrica que faz com que esse rotor comece a girar e então eu tenho um sistema produzindo movimento, certo? No caso de um gerador, eu tenho o processo inverso. Eu começo a rotacionar isso aqui através de uma queda d'água, por exemplo, e a partir do momento que isso aqui rotaciona, eu tenho a geração de uma DDP aqui no outro lado, ok? Então aqui eu tenho DDP gerando movimento, enquanto motor elétrico, enquanto gerador eu tenho movimento gerando DDP, ok? Um transformador. Um transformador hoje, nós temos muitos transformadores que já usam sistemas eletrônicos. Mas a ideia o que é? Eu vou ter aqui uma bobina, para que eu tenha um fluxo magnético, essa corrente aqui no meu primário, ela precisa ser alternada, porque daí eu vou ter uma variação do meu fluxo magnético, senão eu não teria, né? E essa variação do fluxo magnético vai gerar um campo magnético, um fluxo magnético variável em torno dessa chapinha de aço que concentra, né, esse fluxo. E aí o que eu vou perceber? Eu vou perceber que aqui, esse fluxo magnético variável vai gerar uma corrente elétrica que vai sair do outro lado. A ideia de um transformador é que aqui eu tenha uma tensão A e lá eu passe a ter uma tensão B. Por exemplo, num celular, eu tenho aqui um transformador de 220 volts, que transforma aqui às vezes para 12 volts, às vezes para 5 volts, dependendo aí dos modelos específicos aí da necessidade de cada um, certo? Onde eu vou ligar na minha tomada, a gente chama de primário, onde eu vou, por exemplo, carregar no meu celular, que vai ser a minha saída, vai ser o meu secundário. E aqui nós vamos ter as seguintes relações.
a diferença de potencial do primário, a tensão aqui na entrada, sobre a tensão na saída, é uma relação direta entre o número de voltas de espiras que eu tenho aqui no primário sobre o número de voltas, o número de espiras que eu tenho no secundário. Como eu não posso estar produzindo potência de um lado e produzindo mais potência do outro lado, a multiplicação da diferença de potencial do primário vezes a corrente que circula aqui também precisa ser igual à diferença de potencial do meu secundário vezes a corrente elétrica que está passando aqui nesse outro setor do meu transformador. Uma outra aplicação também é o freio magnético. Então, à medida com que eu começo a girar isso daqui, eu começo a ter correntes elétricas induzidas aqui nessas partes e elas começam a travar o meu sistema aqui e ele começa a diminuir a velocidade. Quanto mais força eu faço, mais força oposta eu tenho e aí eu consigo acabar parando esse movimento aqui, ok? Então a primeira questão, a questão de número 4. Em relação ao fenômeno de indução eletromagnética, assinale a alternativa incorreta. Quando aproximamos ou afastamos um ímã de uma bobina condutora, induzimos o surgimento de uma corrente elétrica. Verdadeira. A força eletromotriz induzida é o nome dado ao potencial elétrico que é produzido pela indução eletromagnética. Verdadeira. O fluxo de campo magnético através de uma espira induz o surgimento de uma corrente elétrica. Falsa. O que está falso aqui? O fluxo não, a variação do fluxo de campo magnético, tá? Preciso ter variação. Tanto é que é isso que vai aparecer na letra D, ó. A variação do fluxo de campo magnético induz a formação de correntes elétricas. Isso é verdade. E a corrente elétrica induzida é proporcional à variação do fluxo magnético. Quanto maior a variação do fluxo, maior a corrente elétrica que vai estar sendo induzida lá no outro lado, ok? Questão 5. O fluxo magnético através de uma espira condutora é de 20 Weber, tá? Então, o meu fluxo é de 20 Weber e após um intervalo de tempo de 2 segundos, esse fluxo torna-se nulo. Então, eu tenho um fluxo final, tá? E eu tenho um fluxo inicial. Qual o módulo da força eletromotriz induzida durante essa rotação? Então, o fluxo ele vai ser menos a variação do fluxo sobre o tempo, tá? Então, vai ser menos o fluxo final, menos o fluxo inicial, sobre 2 segundos. Então, vai ficar 20 sobre 2. Eu consigo produzir nessa situação, então, 10 volts que estão sendo usados lá no meu circuito, ok? Questão 6. Assinale a alternativa que apresenta apenas dispositivos que funcionam por meio da indução eletromagnética. Transformadores, sim. Fornos de indução, sim. Panela elétrica, não. Panela elétrica, ela usa o efeito Joule para poder produzir aquecimento. Geradores, sim. Ferro de passar, não. Chuveiro elétrico, não. Mesma situação da panela. Através de uma resistência elétrica, gera calor, tá? Televisão, sim. Rádio, sim. Lâmpada incandescente, não. Gera calor através de uma resistência elétrica. Transformadores, sim. Detectores de metal, sim. Motores elétricos, sim. Essa daqui é a minha alternativa que funciona. Todos esses equipamentos apenas com a indução eletromagnética. Secador de cabelo, não, porque ele acaba usando calor através de uma resistência. Aspirador de pó é um motor elétrico, sim. Sanduicheira também não, porque ela usa o calor proveniente de uma resistência elétrica. Próximo slide. Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã em direção ao anel não causa efeitos? Claro que causa. Vai ter uma corrente elétrica induzida aqui no anel. E essa corrente elétrica induzida ela vai acontecer porque o anel ele é totalmente fechado, né? Produz corrente alternada no anel? Nesse momento não, porque ele está só aproximando, né? Então, o fato dele estar apenas
Aproximando, ele gera uma corrente só num sentido. Vai ser alternada se eu começar a aproximar e afastar. Faz com que o polo sul do ímã vire um polo norte? Não, né? Ele não vai alterar as características desse polo aqui magnético do meu ímã. Produz uma corrente elétrica no anel, causando uma força de atração. Lembra que o campo magnético que vai ser gerado aqui, ele é oposto à variação. Se ele é oposto à variação, perceba que ele é um oposto ao outro. Por isso, ele acaba produzindo uma repulsão entre o anel e o ímã e não uma atração entre eles, ok? Uma espira circular está imersa em um campo magnético criado por dois ímãs. Então aqui eu tenho uma espira e dois ímãs que ficam indo e voltando, conforme a figura abaixo. Um dos ímãs pode deslizar livremente sobre uma mesa que não interfere no campo gerado. O gráfico da figura a seguir representa o fluxo magnético através da espira. O intervalo de tempo em que aparece na espira uma corrente elétrica induzida. Para que eu tenha uma corrente elétrica induzida, eu preciso ter variação. Onde é que eu tenho variação? Daqui até aqui o fluxo diminuiu, daqui até aqui o fluxo aumentou, daqui até aqui o fluxo diminuiu. Nesse trecho aqui o fluxo é constante, não tenho produção de corrente elétrica induzida. Aqui da mesma forma. Então quais são os intervalos de tempo? De 1 a 3 segundos, certo? E depois de 4 a 5 segundos. Aí quando eu vou ver as alternativas, a alternativa correta aqui é a letra C. De 1 a 3 segundos e depois de 4 a 5 segundos. Ok? Próxima questão. Uma espira ABCD está totalmente imersa em um campo magnético B uniforme de intensidade. Então, eu tenho um campo magnético que vale 0,50 Tesla. E direção perpendicular ao plano da espira, como mostra a figura, ok? O lado AB tem comprimento 20 centímetros. Então, o comprimento L é 20 centímetros, que equivale a 0,2 metros, certo? E a velocidade constante é de 10 metros por segundo. Então, a velocidade é de 10 metros por segundo. Opa, não é a anterior, é a próxima. E o resistor R vale 0,50 ohms. Então, aquele resistorzinho lá, ele está valendo 0,50 ohms. Ok? Nessas condições, é correto afirmar que, devido ao movimento do lado AB da espira, o que vai acontecer? Ele começa a falar de corrente elétrica induzida. Bom, se vai ter movimento, vai ter corrente elétrica induzida. Então, a letra A está errada quando ele diz que não tem corrente elétrica. Então, agora vamos ver. Para eu calcular essa corrente elétrica induzida, eu tenho que saber quanto de DDP eu estou produzindo e dividir pela resistência. Agora, quem é a diferença de potencial? A diferença de potencial vai ser aquele meu epsilon, a minha força eletromotriz, que para eu calcular vai ser V vezes B vezes L. Então, V é igual a 10, o B é 0,50 e o meu L é 0,2. Ou seja, nessas condições eu consigo produzir 1 volt. Então, a minha corrente elétrica vai ser 1 volt, mas a minha resistência vale 0,5. Então, quanto é que vai valer a corrente elétrica? Vai valer 2 amperes. Agora, regra da mão esquerda. Campo magnético saindo, velocidade para lá. Então, eu vou perceber que a minha corrente elétrica, devido à força elétrica que vai surgir, ela é no sentido horário aqui nessa minha espira criada, certo? Dessa forma, vai aparecer uma corrente elétrica induzida de 2 amperes, ok? E ela é no sentido horário. 2 amperes, sentido horário, alternativa correta é a letra E, que aqui está. Opa, perdão. B. A E lá embaixo, ela é de meio ampere. Perdão, deixa eu apagar aqui, certo? Então, corrente elétrica induzida, sentido horário, 2 amperes. Desculpa ali a falha técnica. Questão de número 10. Durante o intervalo de tempo de 2 segundos, então eu tenho um tempo de 2 segundos,
ocorre uma variação de fluxo magnético, então eu já tenho a variação do meu fluxo magnético de 5 Weber, sob um condutor de resistência 0,1 ohm. Qual a corrente elétrica que vai surgir aqui? Bom, perceba que a lógica vai ser muito parecida com o exercício anterior. Então, o meu I vai ser uma diferença de potencial dividida pelo R, e a minha diferença de potencial vai ser o meu epsilon, que nesse caso aqui vai ser menos a variação do fluxo dividida pelo tempo, ou seja, menos 5 Weber, faltou um Bzinho aqui, perdão, sobre 2. Então isso aqui vai dar menos 2,5 volts. Como esse menos aqui é só para indicar que se opõe, eu não preciso levar ele em consideração aqui. Então eu vou ter 2,5 volts sobre um resistor de 0,1 ohm. Isso me dá uma corrente elétrica de 25 amperes. A alternativa correta, a letra B. Certo? Próxima questão. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais aqui para cima e para o canto. Ele está me dizendo o seguinte: no primário de um transformador, alimentado por uma corrente elétrica alternada, tem mais espiras do que o secundário. Então, o número de espiras no primário é maior do que o número de espiras do secundário. Neste caso, quando comparado com o primário, o que eu posso falar sobre a diferença de potencial que vai aparecer no secundário? Bom, vamos lembrar que a relação que nós temos para os transformadores são diferença de potencial do primário sobre a diferença de potencial do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Se esse cara é maior do que esse, para manter a proporção, a diferença de potencial do primário também tem que ser maior do que a diferença de potencial do meu secundário, certo? Então, neste caso, comparado com o primário, no secundário, a diferença de potencial é a mesma? Não. A diferença de potencial é menor? Sim. Primário é maior do que secundário. E a corrente elétrica é alternada? Com certeza. Se eu estou produzindo isso a partir de uma corrente elétrica alternada, eu preciso e vou ter uma corrente elétrica alternada sendo gerada também lá no meu secundário do meu transformador, certo? E aqui agora ele fala sobre a tensão elétrica fornecida pelas empresas energéticas em alguns estados do Brasil é de 220 volts. Então, a minha tensão que eu vou aplicar no primário desse transformador, quando eu ligar ele na tomada, é 220 volts. Porém, muitos aparelhos domésticos trabalham com tensões bem inferiores e já possuem transformadores integrados. Supondo que um aparelho funcione com uma tensão elétrica de 20 volts. Então, essa é a tensão que eu preciso ter lá no meu secundário. Então, no meu secundário precisa sair 20 volts. E possuo um transformador integrado com 1.500 espiras no meu primário. Então, aqui eu tenho 1.500 espiras. Quantas espiras são necessárias no meu secundário para que eu consiga ter os meus 20 volts lá? Então, vamos lá. Para eu poder resolver isso, a diferença de potencial do primário sobre a diferença de potencial do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Então, eu vou substituir aqui 220 sobre 20 é igual a 1.500 sobre ao número de espiras que lá no secundário, que eu quero saber quantas vou ter. Quando eu faço essa divisão aqui, isso aqui me dá 11, tá? Esse cara aqui vai para lá multiplicando, e nesse lado sobrou o 1.500. Então agora eu vou passar esse 11 para lá, e eu vou ter então 136,36. Opa, não dá de dar 136,36. Ou seja, eu vou precisar de 137 espiras no secundário para que eu consiga produzir a tensão de 20 volts esperada. Eu espero que você tenha conseguido compreender tudo isso. Estou à disposição de você para qualquer dúvida. Bons estudos para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.